Salve, salve, galera! Muito boa noite a todos. Jova aqui, dia importante no São Paulo, hein? Fundo de investimentos foi aprovado pelo Conselho, mais de 82% votaram a favor. A gente vai falar sobre isso, tá? Que é muito importante. Vamos falar da questão da lista de dispensa que a gente comentou ontem, tá? Vamos bater nessa tecla novamente, vamos trazer notícias. Saiu o local do jogo entre Vasco e São Paulo, tá definido, bateram batido aí, tá? Então tem muita coisa para a gente falar aqui. Já antes de tudo, já deixa aquele triplo C maroto aí, curte, compartilha e comenta, que é muito importante. Inscreva-se no canal, gratuito, não custa nada e você não perde o dedo aí. Beleza, galera? Dia importantíssimo no São Paulo, tá? Já já a gente fala aí sobre o fundo de investimento. Falando um pouco mais da lista de dispensa que a gente soltou ontem, que eu acho que o São Paulo precisa fazer uma limpa nas lideranças, né? Mas é difícil, mano. Tem gente que você tem que desenhar para entender. Você tem que desenhar, senão não entende. Não adianta você falar. Questão de Lucas e Caleri. Eu acho que são jogadores importantes. E falei no vídeo que eu acho que são lideranças positivas. Vou citar o exemplo do Caleri. O Caleri, nesse pênalti contra o Corinthians, que o Luciano foi encher o saco do Lucas, né? Saiu até um vídeo aí da galera dublando, né? Fazendo a dublagem da voz do Luciano e tal. Luciano foi encher o saco do Lucas, colocar uma pressão desnecessária no Lucas na cobrança do pênalti. O Caleri, como um bom líder, o que ele fez? Ele pegou a bola do Luciano e entregou para o Lucas. Porque o Caleri tem consciência que quem é o batedor é o Lucas. Diferente do seu Luciano, que é um péssimo líder, na verdade ele tem consciência, porque não é burro, não é jirico. Né? É um adulto, não é uma criança o Luciano. A questão do Luciano é que ele bota os interesses dele, os pessoais, os números pessoais dele, acima do São Paulo. Então ele esquece do grupo, né? Que tem que ter uma hierarquia lá dentro. O batedor é o Lucas, tem que chutar o Lucas. Na cabeça dele não interessa. O que importa para ele são os números dele. Né? E depois fazer um gol de pênalti, ir na bandeirinha chutar para fazer média com a torcida. É isso que ele pensa. Porque se ele pensasse bem, ele também não sabe bater pênalti. O aproveitamento dele é ruim de pênalti. Inclusive, o último que ele bateu pelo São Paulo foi contra o Bahia. O seu Luciano perdeu. Tá? Aí o goleiro espalmou, a bola foi na trave, da trave sobrou para ele, mas ele tinha perdido o pênalti contra o Bahia, que não sabe chutar pênalti de novo também. Né? Então, a questão do Caleri e do Lucas, eu acho que são líderes positivos para o elenco. Inclusive, eu montaria um elenco de 2025 com base nos dois, mais um ou outro jogador aí, junto com a base. Os péssimos líderes, rua, velho. Eu sei que tem contrato, eu sei tudo disso, mas você tem que dar os pulos. Chega no empresário, ó, a gente não tem interesse em continuar com o seu cliente em 2025. Procura um clube para ele. Se não chegar um clube para ele, no começo do ano eu vou tentar efetuar uma troca no mercado interno com ele. Acabou. Ah, o jogador não vai querer, o azar dele. O azar dele vai ficar encostado. Vai ficar recebendo. Mas eu duvido que um atleta profissional vai vai recusar jogar em outro lugar e ficar parado por meses aí. Eu duvido. A não ser que for acomodado, né? Também não duvido de nada. Mas, enfim, né? Então, Caleri e Lucas, só para a galera entender, comentei do Caleri e do Lucas ontem, caso chegue alguma proposta boa para o São Paulo, aí eu negociaria. Do contrário, se não chegar proposta, eu montaria o time para 2025, né? Como pilares, porque são boas referências aí, lideranças positivas para mim. Vocês estão entendendo? Diferente do Luciano. Luciano, eu procuraria um clube para ele. Já teria conversado, ó, chega no empresário dele, procura um clube para jogar em 2025. A gente não tem interesse em continuar com ele no elenco 2025. Acabou, cara. Entendeu? Então, para bom entendedor, meia palavra basta, né? Mas não é todo mundo que consegue raciocinar e pensar direito, né? E entender o que a pessoa está falando. Às vezes você tem que desenhar, velho. É muito complicado. Né? Mas vamos lá, galera. E Arboleda é o mesmo caso também. Né? Eu acho que é um cara importante dentro de campo. Eu acho o Arboleda dentro de campo. Por mais que a gente sabe que o cara gosta de noitada, mas que se dane, velho. O Romário também gostava de noitada, chegava dentro de campo e resolvia pro time dele. Eu acho que o Arboleda é um puto zagueiro. Mesma coisa. Continuaria com ele ano que vem, só
Se chegasse uma proposta, eu não dificultaria a saída. Logicamente, se fosse boa para o São Paulo, né? Então é isso, falando da questão de ontem, da lista de dispensa, né? Porque às vezes você tem que desenhar, velho. Tem gente que não consegue entender, velho. Né? Mas vou dispensar o Lucas e o Caleri, vai cair para a segunda divisão, não dá para só usar moleque. Isso a gente sabe, tem que ter uma mescla. Né? Garotos com jogadores experientes. Né? Mas caso chegue uma boa proposta, galera, pela idade dos jogadores, e for a proposta boa para o São Paulo, cara, eu não me negaria, eu não forçaria a permanência, entendeu? Mas se não chegar, continuaria numa boa com os dois, porque são boas referências aí e são jogadores, são líderes para mim positivos aí, o Lucas e o Caleri, tá? Bom, vamos lá, galera, vamos falar de notícias agora. Depois a gente vai falar aí da questão aí da aprovação hoje do Fundo de Investimento no São Paulo. Tá, ó. São Paulo escolhe brinco de ouro da princesa para o jogo contra o Vasco. Se eu não me engano, galera, dia... Meu Deus, agora eu tô me confundindo se é dia 10 ou 16 desse mês aqui, tá? São Paulo vai jogar no Brinco de Ouro, estádio do Guarani, contra o Vasco da Gama pelo Brasileiro. Eu acho que foi uma boa escolha, tá? Tá aí, Campinas está próximo aqui de São Paulo, é um estádio que tem uma capacidade legal, imagino que cabe mais de 30 mil pessoas no Brinco de Ouro, né? Acho que até mais, viu? Até mais. Antigamente cabia mais de 40, não sei hoje, né? O gramado é muito bom do Brinco de Ouro da Princesa. Tanto é verdade que o Palmeiras está mandando lá, né? Porque o gramado é muito bom. Então eu acho uma boa escolha jogar no Brinco de Ouro aí, esse jogo contra o Vasco aí. Eu acho que se fosse em Brasília seria pior para o São Paulo. Porque seria mais uma vez aí uma perda de mando para mim. Já em Campinas, para mim não vai ser perda de mando. O São Paulo mantém o mando de campo aí, jogando em Campinas, interior de São Paulo. Beleza, galera? Então, tá definido aí São Paulo e Vasco no Brinco de Ouro da Princesa. Outra notícia aqui, ó. Lembra do Juan? Do Luan. Luan, que foi pro Vitória da Bahia. Luan, que está emprestado ao Vitória e vencendo o titular da equipe, deseja voltar ao São Paulo em 2025. Tá. O Luan, que foi preterido por vários treinadores não quiseram utilizar ele, né? Eu acho que o que utilizava mais ele nos últimos anos era o Crespo. O Crespo utilizava, inclusive o Luan foi titular na vitória na final contra o Palmeiras em 21 do Paulista, né? Ele fez até um gol lá que desviou no Felipe Melo no chute dele, né? Ele pretende voltar ao São Paulo. A questão é, velho, como que tá o Luan lá no Vitória? Eu sei que ele tá jogando titular lá, mas tá bem. Eu não seguraria o Luiz Gustavo, tá? Então, sei lá, cara, eu traria o Luan para ser pelo menos um reserva do São Paulo. Eu traria o Luan de volta para ser pelo menos um reserva do São Paulo. É cria da base, sempre teve raça com a camisa do São Paulo, né? Não pode estar fisicamente do jeito que ele estava no São Paulo, né? 3x4. Só que eu vi um ou outro jogo dele pelo Vitória, nem parecia o mesmo jogador, velho. O Luan emagreceu no Vitória, cara. Olha só, porque essas coisas acontecem no São Paulo, né? O Rato, quando jogava lá no Atlético Goianiense, magrinho. Quando ele chegou no começo do São Paulo, primeiro ano, o Rato estava magro. Hoje vocês estão vendo, né? Luciano, a mesma coisa, quando estava no Grêmio. Era banco do Marinho no Grêmio? Era banco, era. Era o terceiro reserva do Grêmio, era. Mas o Luciano era magro, velho, quando estava lá no Grêmio, né? Antes de vir para São Paulo. Inclusive, quando ele chegou no São Paulo, no primeiro ano de São Paulo, junto com o Brenner, o Luciano estava magro, cara. Ele jogou demais aquela temporada. Ele e o Brenner era dupla, né? Aí você vê o Luciano hoje e o Rato, velho, completamente fora de forma. É impressionante, cara. É impressionante. Mas aí já é questão do São Paulo, velho. Eu não entendo essa preparação física de Cotia aí, velho. Eu não entendo, cara. Como que deixa um jogador ficar tão acima do peso, velho? Só acontece essas coisas no São Paulo, velho. É impressionante. O Luan tá bem lá fisicamente no Vitória. Fica vendo se ele voltar. Eu não dou 3, 4 meses para ele ficar 3x4 de novo, né? Ficar com bunda de urso aqui também. Igual outros jogadores que passaram. Vocês lembram do Jusilei no São Paulo? Aquele Jusilei sempre soube jogar bola, mano. Mas vocês viram do jeito que jogavam no São Paulo, né? 3x4. Preparação física do São Paulo, cara. Não tem jeito, né? Mas eu traria de volta o Luan, sim, ao término do empréstimo dele. Tá. O Rafinha recebeu contatos de Felipe Luiz, que hoje é o treinador inteirinho do Flamengo, e também o do Jorge Jesus, né, treinador do Al Hilal.
né, para trabalhar na comissão deles em 2025, cara, visando esse trampo na comissão técnica de ambos aí, tá? Eu estou escutando muito que o São Paulo quer renovar com o Rafinha e com o Luiz Gustavo. Não é possível que o São Paulo vai cometer um erro desse, velho. Não é possível que esses dirigentes sejam tão incompetentes a esse ponto. Com todo respeito à história, à carreira do Rafinha, que é vitoriosa, mas não dá mais, velho. Não dá mais. Luiz Gustavo, a mesma coisa, cara. Mesma coisa. Não renova, velho. Não renova, deixa os caras seguir a carreira deles aí em outro lugar. Né? Ambos já estão pensando em aposentadoria. Chega, já deu, cara. Já deu. Tem que rejuvenescer esse elenco do São Paulo, tirar más influências desse elenco de São Paulo. Seu Belmonte, seu Júlio Casares sabe quem são os jogadores que precisam sair. Né? Vamos ver se vão ter coragem, vão ter saco roxo para tirar esses jogadores do elenco. Né? Porque esse tipo de jogador... Não estou falando que é o caso do Rafinha e do Luiz Gustavo, má conduta, tá? A questão do Rafinha e do Luiz Gustavo já é questão da idade. Né? Estou falando de outros jogadores aí que atrapalham o crescimento de jovens do São Paulo. Tá? Mas a questão do Rafinha e do Luiz Gustavo é questão de idade mesmo, gente. A idade chega para todo mundo, cara. Chega para todo mundo. Então, eu não renovaria com nenhum dos dois. Não é possível que o São Paulo vai cometer esse erro de renovar, né? Com ambos para 2025. Trazer o Luan para o lugar do Luiz Gustavo, né? O retorno do Luan. E outra coisa, o São Paulo tem bons volantes também. Não precisa nem necessariamente trazer o Luan. Você tem o Ibali, você tem o Negruti. Né? É só o Zubeldia saber aproveitar, velho. E aquela questão do Zubeldia no Boca, esquece. Tá? O Boca já fechou com o novo treinador, é o Gago. Esquece o Zubeldia no Boca Júnior. Tá? Eu já sabia que não ia acontecer nada. Tá? Ele quer continuar no São Paulo aí. Só que tem que melhorar também, né, Zubeldia? Parar um pouco de ser covarde, ficar queimando o moleque porque você tá na mão dessas más lideranças, né? E tomar coragem. Tomar coragem, né, Zubeldia? Eu vou falar uma coisa para vocês, cara. Se o São Paulo conseguisse se livrar de algumas más influências do elenco, lideranças péssimas, eu até daria uma oportunidade para o Zubeldia nos 6 primeiros meses do ano que vem, de 25. Caso o São Paulo conseguisse se livrar desses jogadores que o Zubeldia come na mão. Tá? Eu até seguraria ele por mais 6 meses. Agora, se o São Paulo não conseguir se livrar desses jogadores, aí não tem jeito, cara. O Zubeldia tem que sair. Porque o Zubeldia virou uma poodle na mão desses caras aí. Virou a tchutchuca desses caras. E até parece que ele quer agradar esses caras todo jogo, todos os jogos, em detrimento de dar oportunidade aí para a molecada da base. Tá? Então, meu amigo, se o São Paulo não conseguir se livrar de algumas más influências do elenco, Zubeldia, para mim, tem que sair também. Tá? A não ser que o São Paulo consiga se livrar, que eu acho muito difícil aí, de algumas má influências. Galera, hoje é aniversário do Morumbi. O Morumbi tá completando 64 anos, cara, de muita história, né? Finais de Libertadores, de Brasileirão. Cara, é algo mágico o Morumbi, né? Que foto linda aqui, velho. Foto linda do Morumbi aqui no anoitecer aí, cara. Coisa linda, né? Eu tenho sonho de ver ainda o Morumbi. Se bem que para mim tá ótimo do jeito que tá. Tá ótimo do jeito que tá. Mas eu gostaria de ver, mano, esse anel inferior chegar até o campo, até, né, a beira do gramado lá, aumentar a capacidade de novo. Eu tive o privilégio de ir no Morumbi com mais de 100 mil pessoas, outra vez. Peguei o Morumbi com mais de 100 mil pessoas, peguei alguns clássicos do Morumbi, quando as duas torcidas eram separadas por uma corda pela PM, cheguei a pegar isso. Cara, Morumbi sempre foi algo mágico, né? Então hoje o Morumbi completa 64 anos de idade. Vamos ver se 2030 mesmo, igual o presidente falou, a gente já terá a reforma do Morumbi. A gente sabe que depende de outras coisas, né? Como a canalização do córrego Antonico que passa por baixo do Morumbi, né? Os piscinões, etc e tal, né? Então é isso, galera. Então é isso. Vamos ver cena dos próximos capítulos aí. O São Paulo, para mim, precisa sim dessa limpeza, né? Não digo reformulação total, mas precisa tirar algumas lideranças que atrapalham, né, o São Paulo no dia a dia, que atrapalham o surgimento de alguns jovens. E 2025, cara, só para falar do fundo de investimento, foi aprovado por mais de 82% dos conselheiros, vai entrar em vigor em 25. O São Paulo vai precisar trabalhar mais com a base, pelo menos com os bons jogadores da base. E para isso vai ter que mandar alguns líderes embora. Jogadores que não aceitam ficar no banco de garotos que entrou e estava dando conta do recado.
O São Paulo precisa se livrar desses caras. Ou não vai conseguir valorizar os seus ativos da base, com alguns certos jogadores no elenco aí. Já nem preciso falar, todo mundo sabe quem são, né? Todo mundo já sabe quem são. Então, São Paulo precisa, sim, se livrar de alguns jogadores para esses meninos aí. Vou citar alguns nomes. O William Gomes, para mim, é excelente, cara. Tem tudo para o São Paulo daqui a um tempo vender por mais de 300 milhões de reais, tá? Joga muito. Henrique Carmo, vejo potencial. Moreira, eu sempre falei que para mim, com ele bem fisicamente, é o titular da lateral direita. Tá? O Rodriguinho, apesar que falta a alma dele, né? Falta sangue no olho, quando entra dentro de campo, eu vejo potencial técnico nele. O São Paulo tem bons jogadores. O Young pro gol, cara. Tem bons jogadores aí. Matheus Belém. Trabalhar essa molecada junto com alguns, um ou outro que tem a liderança positiva, trabalhar com esses moleques, fazer uma mescla para 2025. Você vai rejuvenescer o elenco, vai manter um time muito mais barato, porque o São Paulo não vai poder gastar mais de 300 milhões, galera, do orçamento aí em 2025. Só para a galera entender, eu fiz uma conta rápida aqui. A folha do São Paulo acho que está em algo em torno de 15 milhões, tá? 15 vezes 12, 180, se eu não me engano. 15 vezes 12 meses, logicamente, 180. Ou seja, só na folha são 180 milhões comprometidos. Desses 300, aí vai sobrar mais 120 milhões para o São Paulo gastar com o departamento de futebol. Espero eu que seja só com o departamento de futebol mesmo, né? Galera, não dá para nada. Para a gente ter uma ideia, só o Botafogo, em termos de contratações agora nesse meio do ano, gastou 350 milhões. O São Paulo, só com a folha, se mantiver essa folha alta, para mim, está na casa de 15 milhões a folha de São Paulo, um pouquinho mais, um pouquinho menos, já são 180 milhões comprometidos com a folha, com jogadores, né? Fora funcionários do clube, uma outra contratação que você tem que buscar, não tem jeito. Então, o orçamento vai ser baixíssimo para o ano que vem em diante. Por isso que eu falo, precisa utilizar mais a base. E para o treinador ter tranquilidade para utilizar a base, o São Paulo precisa se livrar de alguns jogadores desse elenco, né? Então, vamos esperar que o senhor Júlio Cazé e o Belmonte tenham vergonha, tenham coragem e começa a tentar mexer os pauzinhos para tirar alguns jogadores desse elenco. Estou falando de liderança, viu, Casares? Não estou falando de qualquer Zé Bunda, não. Estou falando desses caras aí que não aceitam pegar banco dos garotos. Triplo C, curte, compartilha e comenta, que é muito importante. Se inscreva no canal. Tamo junto. Salve, salve, o Tricolor Paulista. Tamo juntos.